entrar no clima. Ai, quase perdi o clima. Aqui @Guilherme_Lippert. A minha expectativa para esse episódio é ganhar mais uma consultoria do João Vitor e documentar melhor os meus processos, obviamente. Aqui é @João Vitor e a minha expectativa para esse episódio é provar que o Denner tá errado e que vocês gostam desse modelo. Aí sim. Então vamos lá para mais um Roy Hunters. Dessa vez, mais um daqueles episódios que, pelo menos os feedbacks que eu recebi são muito bons aí, que é um episódio apenas eu e o João Vitor. E Chupa Denner. Chupa Denner, chupa Ricardo. E ao mesmo tempo a gente faz esses episódios, a gente acaba buscando aqui pautas um pouquinho mais técnicas. Eventualmente esses episódios são um pouquinho mais rápidos do que o normal. E o objetivo de fato é fazer uma mentoria pra mim em alguns deles. E outros a gente debater um assunto que seja relevante. Honesto, né? É verdade, porra. Eu tô trazendo aqui as dores do dia a dia e a gente vai discutindo. Mas antes da gente entrar no tópico, na pauta, lembrar dos maravilhosos, cheirosos, que hoje, aliás, estamos os dois uniformizados de Minimal. Estamos aqui, pra galera que está nos vendo, temos aqui o loginho da Minimal. Estamos uniformizados hoje porque, de fato, a nível de camiseta básica, isso aqui é o melhor que tem. Não encolhe, não amassa, não acontece nada com essa camiseta, parece que ela é... Ela dura pra sempre. Ela parece que dura pra sempre, é a sensação que eu tenho. E se não for pra sempre, certamente dura mais que as outras. Inclusive, isso é uma decisão de negócios que aparentemente não é boa, porque o Gui tem 8 meses que não precisa comprar outra camiseta. Pior que é verdade, pior que eu tô com as mesmas camisetas há 8 meses. E, cara, é ruim Funciona. pro LT, talvez. O LTV do cliente talvez seja menor, mas... Pelo menos eu vejo que é uma camiseta que dura muito mais e eu espero que você faça a sua primeira compra utilizando o nosso cupom ROI20, ROI20, lá na Minimal. Então, manda um direct lá pra Minimal ou um direct pra gente. Manda lá Roy Hunters. Se eu não me engano, era essa a automação que a gente fez, né, da última vez. Era Roy Hunters? Era mandar Roy Hunters, alguma coisa assim? Não lembro. Ou mandar Minimal. Ou Roy Hunters ou Minimal vai Manda funcionar. Minimal no acho direct. Acho que era Minimal, né? Manda... Manda... O Roy Hunters era pra nossa campanha de discussão. É isso aí. Então manda Minimal no Instagram da V4, @V4 Company, que você vai ser direcionado pro link correto e tem o cupomzinho lá de 20% de desconto para sua primeira compra. E hoje, então, João Vitor, meu querido amigo, vamos falar aí sobre documentação de processos, né? O último episódio que a gente fez juntos, a gente fez falando um pouquinho mais sobre... Como aplicar o que estudou. Exatamente. Foi bem bom esse, inclusive. Esse foi muito bom. Eu lembro que eu saí daqui, eu peguei o arquivo do podcast no dia e já enviei pro meu time, então foi, de fato, um episódio bastante valioso. E esse aqui, sobre documentação de processos, eu confesso que eu tava ouvindo um outro podcast, não vou lembrar agora qual que era, mas que eles estavam falando sobre isso, assim, era o Perpetual Traffic lá do Digital Marketers. Boa. E eles estavam, por acaso, citando sobre isso, de que uma das meninas lá que estavam no episódio, ela fez muito da documentação dos processos da agência deles e tal. Aí eu falei, pô, é um negócio que é importantíssimo, porque quando a gente tem algum processo documentado, isso facilita a vida de todo mundo, agiliza no onboarding, facilita na consulta, padroniza as coisas, e eu vejo que eu, pelo menos agora que eu assumi mais times ali nesse último quarto e tal, eu vi que isso se tornou uma necessidade cada vez mais latente. Então eu acreditei que deve ser um problema aí que as pessoas lidam e é uma coisa que toda empresa precisa fazer se ela quer se desenvolver. E mais do que para empresas, eu acredito que é importante a gente também setar essa expectativa, porque o próprio Denner comentou, né? Pô, será que faz sentido um episódio disso? Será que a gente não tá fugindo muito do core, da ideia do Roy Hunter, né? Que tá buscando Roy lá no negócio. E eu penso que, por exemplo, se o cara vou pensar no prestador de serviço lá, que é um gestor de tráfego. Esse cara, sozinho, gerenciando 3 clientes, ele precisa, super documentar processos no Notion? Talvez não, tá ligado? Mas pra ele conseguir atender mais clientes, né, ele vai precisar. Se ele quer ser o lifestyle business, que ele vai ter 3 clientes e ele nunca mais fazer nada maior do que isso, provavelmente, ok. Mas mesmo se ele quiser ser o lifestyle business, cara, porque pensa assim, né, uma coisa é quantos clientes ou quanto eu quero faturar, top line, isso é uma coisa. Outra coisa é o bottom line, quanto de lucro sobra. E Entendi. parte do lucro, se você fizer sua conta, né, tipo, quanto custa a minha hora? Se você fazer a mesma entrega de top line com menos horas, sobra mais tempo pra você curtir o life que o seu business tá pagando. Sim, sim. No fim das contas, isso aqui vai ajudar todo mundo, né? E quanto mais o cara quer se profissionalizar, seja ele um prestador de serviço, seja ele um
dono de negócios aí, isso aqui tende a ajudar. E aí eu elenquei aqui algumas perguntas que eu tenho, ou algumas dúvidas que eu tenho, ou que eu acredito que faz sentido, e aí tu vai colaborando com o que tu manja, porque eu sei que tu faz bastante isso no gestão. Eu também faço um pouco disso já e acredito que eu vou poder aprender bastante. Então, G4 Educação. No G4 Educação, então, perdão. A evolução da escola de negócios. Olha aí, tá tudo muito alinhado o negócio, né, velho? Exato. Mas eu acredito que a primeira dúvida que a gente pode discutir aqui e ver se faz sentido é, primeiro, o que é um processo. Porque o que eu vou documentar processos, beleza, mas acho que só pra gente setar esse ponto, o que é um processo? Eu acho que a gente teve uma discussão uma vez, que a gente até, sobre ferramentas que eu levantei, né, que eu enxergo como 3 grandes coisas diferentes que existem. Projetos, processos e tarefas. O que é um projeto? O projeto é um conjunto de atividades que visam entregar um objetivo final e possui começo, meio e fim. Já uma atividade é o que você está executando. Um processo é quase que um projeto recorrente sem fim. É como que você faz algo. Então, pensa o seguinte, um projeto de... vou fazer uma caneta uma única vez na vida. É um projeto. Tem começo, meio e fim, você entregou uma caneta e esse projeto tem uma série de atividades ali dentro. Já um processo qual é o processo? Se eu vou fazer várias canetas para sempre... Eu vou fazer, então, um processo de como fazer canetas. O projeto é a caneta, eu juntar cada etapa da caneta, cada pedaço, a tampa, colocar o negócio dentro, são as tarefas, e eu criar uma clareza do caminho, como passo sempre a fazer passo, da mesma forma, é o processo. Perfeito, faz sentido. E aí, bom, acho que essa é a melhor resposta que eu tenho, né? O processo, ele é sempre ligado a como algo é feito. Se esse algo for uma coisa muito esporádica, que tem começo, meio e fim, acabou, e a próxima vez que você for fazer vai ser diferente, aquilo é um projeto. É um projeto. É um projeto. Entendi. Se a gente for exemplificar isso a nível de marketing, a nível das tarefas mais do dia a dia ali, eu subi uma campanha no Facebook, pode ser uma tarefa. Tem a tarefa. Ou melhor, né, subir a campanha pode ser um projeto /processo, e o que eu faço dentro dela... A campanha de Black Friday, vai. Fazer a Black Friday. A Black Friday tem começo, meio e fim, e cada Black Friday é diferente, por mais que você repita a oferta. Então a Black Friday é um projeto. Tá. Ele tem começo, meio e fim, objetivo específico, e é isso aí. Acabou o Black Friday, acabou o projeto. João, mas todo ano eu faço. Cara, mas todo ano é diferente, são outros públicos, o produto mudou, o preço mudou, a realidade das campanhas mudaram, e assim por diante. Esse ano tem Copa. Lá dentro Quando você vai executar o projeto Black Friday, você vai ter que subir campanha, produzir criativos, não sei o quê. Sempre que você se pergunta como que eu faço isso, e esse como não muda, ou muda pouquíssimo, quase nada, então você consegue colocar um processo, que é uma forma de padronizar a execução da tarefa que você tem que fazer. Dá pra dizer que subir uma campanha, no geral, subir campanhas do dia a dia, dá pra ser um processo mais claro? Dá pra se transformar em um processo. Então, assim, subir uma campanha pode ser uma tarefa se você não tiver padrão nenhum. Cada vez você faz de uma forma diferente, mas você vai ter que ficar sempre fazendo, nunca tem um fim. Então, é uma tarefa. Quando você coloca um modelo padronizado de como fazer aquilo, você transformou em um processo. Faz sentido, faz muito sentido. E aí, ao mesmo tempo que a gente pensa, então, entendendo agora o que são os processos... a gente já falou um pouco no começo, no fim das contas, pra que eu documento. Então eu vou acabar documentando. Um dos principais motivos vai ser isso da questão da gente ajustar ou da gente ter mais produtividade, a gente ter mais clareza e evitar com que a gente tenha que ficar pensando todas as vezes que a gente for fazer. Mas fora isso, documentação tem sempre ligação com otimização, né? Então otimização envolve reduzir recurso, tempo, dinheiro, rampar mais rápido, fazer mais rápido. Então, por exemplo, eu vou treinar uma nova pessoa. Cara, se você tem um processo bem definido, é mais fácil do que quando você não tem um processo bem definido documentado. E um terceiro é reduzir variabilidade. Quanto menos padronizado for a forma de executar algo, maior a chance de que o resultado de cada vez que você faz seja diferente. E, normalmente, nós queremos ter resultados consistentes, né? E é mais fácil ter resultado consistente quando você faz as coisas de formas mais parecidas, mais similares ou iguais. Então, isso inclusive eu aprendi na academia. Aqueles negócios, né? Tipo, cada dia eu vou fazer um treino totalmente diferente. É uma das piores coisas. Se você tem um objetivo de ganho de massa muscular, né? Ficar bombado, por exemplo, você
provavelmente não deveria ficar trocando toda vez os exercícios que você fazem, porque você não vai ter consistência, você não vai conseguir tirar o máximo de proveito daquele exercício e desenvolver ao máximo, né, o grupo muscular que você está treinando. Então você deveria trocar menos. O que quase todo mundo faz? Vai cada dia um treino diferente e na hora que você olha o número de exercícios que ele fez para aquele músculo ao longo de um mês, não, ele treinou 4 vezes o mesmo músculo, mesmo indo para academia 3 vezes por semana. Uhum. É bizarro, assim, essas coisas. E o processo não é diferente, cara. Putz, eu quero ficar cada vez melhor, ter um resultado cada vez mais consistente, de forma cada vez mais eficiente. Você deveria executar aquilo da forma mais parecida possível. E pra fazer isso, um processo bem mapeado é útil. Perfeito. Eu não vou discutir sobre academia porque eu não sou referência nisso, então foda-se. Essa é a verdade, mas tudo bem. E aí, quando que faz sentido, então, o cara documentar de fato? Então, e aí a gente entra também na definição disso, né? O que seria essa documentação? A documentação é meio óbvio que seria o descritivo de como executa, né? Então, bem simples. Nesse caso, a documentação pode ser a mesma coisa de um playbook, vai. Então, um playbook é a documentação de um processo, por assim dizer. Uhum. Então, documentar e criar um playbook para aquele processo dá na mesma, só para quem estiver ouvindo ou assistindo, quando a gente falar qualquer uma das palavras, entendam que pelo menos nesse contexto é a mesma coisa. Cara, é meio que natural, à medida que você vai executando algo, você vê que fala, cara, eu tô fazendo sempre mais ou menos a mesma coisa. Não tá mudando tanto. Eu descobri uma forma que funciona. Quando você entende que chegou nisso, putz, é uma forma que funciona, por mais que ainda tem como melhorar, eu diria que tá na hora de você documentar. Outro gatilho, né? Quando você vai ter que ensinar aquilo para muitas pessoas. É mais fácil você ensinar todo mundo em cima de uma mesma base comum. E a documentação acaba sendo isso. Então, acho que esses são os 2 principais gatilhos. Ou quando você percebe que, cara, é sempre mais ou menos a mesma coisa. Então, vamos padronizar para ser mais da mesma coisa e a gente conseguir otimizar da melhor forma possível. Ou quando, putz, eu preciso ensinar agora pra galera que tá entrando, vou contratar outras pessoas que vão fazer. É melhor garantir que eles façam dessa forma que eu sei que funciona, do que deixar super solto, super e talvez fazer merda. E esperar que o negócio aconteça direito, né? Exato. E aí beleza, então a gente vai criar esses playbooks, que são as descrições desses processos. E aí eu acredito que é mais uma pergunta óbvia, mas é importante, porque eu já ouvi isso de formas diferentes, que é, quem faz isso? Quem que deve playbookar o negócio, criar o playbook? Vamos lá. Cenário ideal, quem executa o processo. Quem executa, quem faz no dia a dia, deveria montar o playbook. Por quê? Tá? Quando você vai montar o playbook ou a documentação do processo pela primeira vez, ele deveria ser o processo, como a gente diz, as is. Ou seja, como ele realmente acontece hoje. E quem sabe como ele realmente acontece é quem faz. Então, e aqui é muito importante, tá? Não é como ele deveria ser, é como ele é. Então, vamos supor que tem aqui um processo comercial, sei lá, você vai pela primeira vez documentar o processo do que o SDR faz. Uhum. E aí você tinha conversado com os seus SDRs e falado que, olha, você tem que fazer a atividade A, B, C, D e E. E aí você descobre que na prática eles estão fazendo só A, B, D e E, não estão fazendo a C. Quando você for documentar isso aqui, você não precisa colocar fazer A, B, C. Não, você tem que colocar, não, fazer A, B, D e E. Pô, mas não estão fazendo a C? Não estão. E tudo bem. Porque agora o seu objetivo é documentar o que realmente acontece. Uhum. O que realmente é feito. Porque senão as pessoas vão ignorar. Se você passa um playbook pra alguém aprender e essa pessoa pega, olha pra realidade e fala, pô, mas isso aqui não é igual à realidade, ela vai ignorar. Porque é aquele ditado, né? Entre o mapa e o terreno, você fica com o terreno. Se o mapa, que é o meu playbook ou minha documentação do processo, tá falando uma coisa, eu olho pro terreno, tá diferente, não vou ficar no processo. Eu vou pra lá. Então, assim, o primeiro passo é documentar o processo exatamente como ele é hoje, ok? E a melhor pessoa pra fazer isso é quem tá executando. Uhum. Agora, sempre vai ser? Não, às vezes quem está executando não consegue. Aí você vai colocar um observador externo para ir lá, olhar e documentar. Em alguns casos eu faço isso no G4, o time de operações. Ele senta do lado de quem está executando e acompanhando o que a pessoa está fazendo, vai lá e documenta. Pô, João, mas por que faz isso? Às vezes porque a pessoa que está executando não está com tempo de documentar. Documentar bem feito leva tempo. E faz mais sentido pegar o tempo de outra pessoa para documentar do que usar o de quem está executando, por algum motivo. Às vezes porque quem está executando não tem conhecimento para usar a ferramenta de documentação que você está usando. Ou às vezes porque você quer ter um terceiro olhando só para comparar com a documentação atual. Então existem alguns cenários em que você pode usar um externo. Mas o ponto é, mais importante,
Garantir que a primeira documentação é extremamente fiel à realidade de como as coisas acontecem. Não de como elas deveriam ser, mas de como elas realmente acontecem. E normalmente quem consegue fazer isso bem é quem está executando. Perfeito. E tem um momento, eu acho que eu pulei essa pergunta aqui, eu não lembro agora, se eu estiver falando, repetindo, me corta, mas a gente tem um momento certo de documentar? É aquilo que eu falei, né? Quando você percebe que você tá fazendo da mesma forma. Tá, lembrei, beleza, desculpa, eu me perdi nessa parte. Pode cortar essa parte aí. Show, então a gente entende que tem que ser o as is, isso aí até é legal que eu lembro dos projetos, né? Quando a gente vai executar, por exemplo, projetos de marketing no geral na V4, a gente tem muitas vezes que montar CRM. E o CRM não deixa de ser uma parte ou até uma forma de deixar claro o desenho do processo comercial do pessoal ali, né? E muitas vezes o que acontecia nos projetos que era um puta erro... Tentava montar o CRM já ideal, né? Exatamente. E aí, puta, velho, a galera chegava e não, tem aqui, ó, o processo é esse aqui, tá aqui o playbook de CRM ideal pra inside sales de não sei o quê, vamos implementar isso aqui. Chegava lá na ponta, o negócio não era assim, né? Ele era de uma forma muito diferente. Então, é mais inteligente tu pegar o CRM em branco, vamos dizer assim, e escrever e colocar lá dentro o processo que os caras já fazem e posteriormente a esse processo que eles já fazem, talvez num outro lugar, talvez manualmente, talvez numa planilha, eles começarem a fazer igual, mesmo que ruim no CRM, Exato. e depois você vai Depois você incrementando e iterando esse processo, né? Porque aí Isso é um erro uma que a gente beleza aprendeu é o lá cedo, seguinte, lá atrás. né? Você mapeia o processo exatamente como ele é. João, mas do jeito que ele é hoje não tá bom, ele tem que melhorar. É o que a gente chama, né? Ele vai do as is pro to be. Sim. Então, no mundo ideal, ele é aquilo. Mas, cara, por onde eu começo? Eu vou mexer o processo inteiro de uma vez? Em alguns casos, sim. Mas em outros, não. Em outros, você fala, cara, eu não preciso mexer tudo, eu preciso mexer essa parte. Ou, putz, mexer tudo vai dar muito trabalho. Uhum. Vamos começar por etapas? Qual etapa a gente vai mexer primeiro? Então, você vê o as is, ter o to be e montar o plano de como ir do ponto A pro ponto B é muito importante nesse processo. Cara, assim, o jeito mais fácil de você fazer documentação à toa é você começar documentando o que deveria ser e não o que é. Porque aí ninguém vai olhar sua documentação, ela não vai servir pra porra nenhuma. E você vai ser só ficar frustrado e ainda gerar frustração para que toda vez que você fale a palavra vamos documentar, vamos criar um playbook, as pessoas pensem em algo inútil. Porque você criou algo inútil na primeira vez que você foi fazer. Perfeito. Então vamos entrar agora na parte que é realmente o nome do episódio, porque aqui foi mais contexto e uma visão geral. Como que a gente faz então essa documentação, né? Qual que é... A gente já entendeu que o primeiro passo é a gente mapear então o que são processos dentro do teu negócio, da tua operação, do teu time e diferenciar isso de projetos e tarefas. Entendendo esse processo, como a gente começa a documentar, qual que é o melhor caminho, qual que é o melhor jeito. Vamos lá. A primeira etapa é desenhar o fluxo do processo. Então você vai fazer um fluxograma de etapa a etapa. Primeiro acontece o A, depois acontece o B. Quando o B acontecer, pode ir para o caminho B1 ou B2, depende de como é. Hoje eu uso o Miro como ferramenta para isso, mas assim, qualquer ferramenta de fluxograma ou fazer na mão funciona. O ponto é desenhar o fluxo. Depois que você desenhou o fluxo de quais são as etapas que realmente acontecem, você vai para a descrição de como cada etapa acontece. E aí, mais uma vez, você vai ter que fazer essa lógica do as is. Como que ela é executada hoje. Então, que é importante, vamos lá. Monta o fluxo, etapa a etapa do que acontece, exatamente falando quais etapas acontecem, quais são as subdivisões que acontecem, quais são as possibilidades que acontecem. E depois disso, descreve como cada etapa acontece, exatamente da forma como elas acontecem hoje. E aí, para isso, normalmente eu uso o Notion. Então, eu faço o fluxograma no Miro, aí eu vou lá e incorporo, né, o Miro na página do Notion. Aí eu coloco nesse fluxograma sempre um código falando, tipo, etapa 1, etapa 2, etapa A, etapa B, alguma coisa assim. E no Notion eu vou tendo lá, né, as pagininhas falando, esse aqui é o play da etapa 1, esse aqui é o play da etapa 2, esse aqui é o play da etapa 3. O play é a descrição do como. No Notion seria tipo um toggle list. Cara, pode ser um toggle assim. list, mas pode ser uma tabela com várias páginas. Depende do quão complexo é a execução daquela tarefa, sabe? Entendi. Mas é isso. Então, assim, desenho de fluxo. No fluxo você vai marcar cada etapa e aí você vai ter em algum outro lugar uma descrição de como que aquela etapa acontece. E é isso. E é isso. E quando que tem algum momento certo de eu revisar isso?
Cara, é contínuo, tá? Você vai sempre estar executando e entendendo, pô, como é que isso tá? Por que eu te pergunto isso? Porque quando eu fico pensando no player, como a gente chama lá na V4, que é o cara que tá executando, né? Nesse caso seria, sei lá, o SDR, o closer, o gestor de tráfego. Esse cara, ele vai entrar na tua empresa, e aí, digamos que seja o mundo ideal, ele vai entrar na tua empresa e ele vai ver lá que tem sei lá, uma page no Notion, que são todos os processos de execução de um SDR. Ele vai ver todos esses processos, ele vai ver os fluxos, vai ver essas duas partes, né? Que é o fluxo e o detalhamento desses fluxos, e ele vai começar a trabalhar. Vai dar 1 mês, 2 meses, 3 meses, esse cara tá mais ongoing e ele vai tocando do jeito dele. Ele não vai ficar vendo aquele processo todos os dias. Também não serve, não deveria ser assim, né? Ele deveria aprender. No começo, quando ele vai fazer as primeiras vezes. Ou eventualmente, quando ele tem uma dúvida ou algo assim, né? Mas eu acredito que aí, ver se faz sentido o que eu penso aqui, é que teria não uma terceira etapa, mas uma rotina importante do líder daquela frente, daquele time, dele estar atento a esses processos pra entender, puta, faz sentido, isso aqui ainda é assim. Né, o que a gente faz, e aí eu não tô falando que necessariamente é o correto, o ideal, mas é o que eu posso falar, né? Quando entra alguém novo e pega algo, e aí se alguém novo precisa ser a empresa, pode ser alguém de outra área que vai lá e vai olhar e vê algo absurdo ou que acha absurdo, levanta a mão na hora, beleza? Então assim, viu algo que parece muito errado, levanta a mão na hora e a gente vai conferir. Rotineiramente, geralmente, ou na reunião mensal ou na trimestral, quando a gente vai fechar a régua do resultado, a gente vai olhar e falar, cara, o resultado foi melhor ou foi pior do que o que a gente esperava? Putz, foi melhor, foi pior, não sei o quê. Tá, o que foi melhor do que a gente esperava? Se o resultado foi melhor, essa etapa aqui foi melhor. Pô, por que ela foi melhor? Eu fiz algo diferente do meu playbook? Pô, fiz. Vamos atualizar o playbook. Não, foi exatamente igual. Beleza, estamos de revisão. Putz, o resultado foi pior. Pô, o resultado foi pior? Em que etapa ele foi pior? Ah, putz, foi pior nessa etapa aqui. Legal. Por que ele foi ruim? O que eu fiz? Eu fiz algo diferente do playbook? Fiz. Pô, então vamos seguir o playbook agora. Não fiz. Eu fiz o que estava no playbook e mesmo assim foi ruim. Opa, será que o meu playbook tá bom bastante como deveria ir? Então, nesses momentos, nessas rotinas de revisão do resultado, olhando para trás, aí mensais ou trimestrais, você deveria olhar o resultado que você teve, ver ele versus o que você esperava ter e entender etapa a etapa do processo, né, daquele monte de processos que geram o seu resultado, qual etapa foi melhor ou pior que o esperado. E aí nisso você vai conseguir entender, cara, aqui eu tenho a oportunidade de atualizar o playbook ou de passar a seguir porque eu vi que eu não estava seguindo. Então assim, você tem aquele olhar diário, né, ali que você tá o tempo inteiro e tal, mas assim, eu acho que ele é meio utópico de esperar que você vai estar todo dia, toda semana atualizando, mas nesses rituais de revisão de resultado, você sempre deveria comparar com o que você tá indo. Então vamos lá, resultado do time comercial. Cara, o playbook comercial é basicamente o funil comercial. Na hora que você vai, e você deve benchmarks ou esperados para cada etapa do funil. Na hora que você chegou no final do mês e viu que você vendeu mais ou menos que a meta, você vai olhar para o funil e alguma etapa dele vai estar maior ou menor do que você esperava. Uhum. Viu discrepância, olha, putz, eu executei o que era para executar nessa etapa? Sim ou não? Se foi sim e tá pior, quer dizer que tem que mudar o playbook. Se foi não e tá pior, tem que seguir o playbook. Se foi sim e tá melhor, quer dizer que o playbook tá bom, até melhor do que vocês esperavam. Se foi não seguir e tá melhor, quer dizer que eu tenho que atualizar o playbook pro que eu fiz de verdade. Então é mais ou menos assim a sequência de decisão. Perfeito. Eu não sei se essa dúvida vai ser muito específica minha, mas vamos lá. Que é tipo assim, existem alguns processos... talvez a gente vá fugir um pouco aqui da pauta, qualquer coisa a gente corta, mas... O Denner estava certo. Pode ser. Não acho que tava certo não, na real. Essa parte de processo não, mas o que eu vou falar agora talvez ele esteja certo. Que é tipo assim... Existem coisas que tu faz, por exemplo, um time comercial é muito claro de fazer essa análise que tu falou, certo? Pô, é resultado, é número, é venda, ponto, acabou, basicamente, né? Agora, quando eu penso num time, vamos pensar aqui pra tentar linkar com o que o pessoal que tá nos ouvindo aí, que pode ser, por exemplo, ou o próprio prestador de serviço, como tanto quanto o cara que vai ter um negócio, existem times que não são tão diretamente relacionados a algum resultado. Por exemplo, um time de CS, ele até tem alguns resultados, mas eventualmente eu tenho muitas ações nesse time de CS,
muitos processos que rolam. Por exemplo, eu posso ter um time que entra em contato e garante, sei lá, o atendimento daquele cliente, quanto eu tenho um time que recupera clientes que estão pedindo para cair, como eu também posso ter um time que ajuda na parte técnica as pessoas que operam. Vamos dizer assim, é bem a realidade que eu tenho, por exemplo. Como que eu vou fazer essa revisão e vou atribuir eventualmente esse resultado, essa mudança de um resultado para cada time ou para cada processo? Então, vamos lá. Primeira pergunta é, existe um entregável claro, um resultado final a ser entregue? Não precisa ser um número, não precisa ser um comercial. Cara, você falou, eu tenho aqui um time que eu quero ajudar na retenção. Você tem que ter mais retenção. Uhum. Ok? Então, assim, você tem um entregável. Segundo ponto, a forma como o time atua, ela é razoavelmente regular? Ou seja, é mais ou menos a mesma coisa que ele faz? E aqui a gente começa a entrar um pouco numa questão quase filosófica. Dá um exemplo, o time comercial que a gente está falando que é mais fácil. Uhum. Quando eu tenho lá o playbook de como que eu vou fazer a primeira call de entrevista, eu não escrevo o script da call. Eu falo, cara, essa call você tem que validar as informações A, B, C, D e E. Tipo, no meu SDR, quando ele vai lá, tem que validar essas informações. Eu dou algumas sugestões de perguntas, mas são sugestões, não são regras rígidas. O que é a regra rígida? É as informações que ele tem que validar. Como ele vai validar, ele tem liberdade, eu dou algumas sugestões. Então vamos voltar aqui para o CS. Putz, ele vai fazer no G4, né? A gente tem um acompanhamento depois de cada imersão. Esse acompanhamento dura 6 meses. Uhum. Em cada call, eu tenho um objetivo claro a ser atingido. Eu tenho ele quando que ele vai fazer a call, por quais canais que ele vai fazer essa call. Que eu tô chamando de call, mas é marcar uma reunião e tal. Então tem WhatsApp, tem ligação e tal, né? Um processo Como que ele todo. vai fazer cada uma dessas e o objetivo a ser atingido com algumas sugestões de como fazer. Uhum. E é isso, eu tô garantindo o que tá acontecendo. E aí eu consigo falar, a gente tá fazendo hoje 4 calls ao longo de 6 meses. Vamos testar fazer 5 calls ao longo de 6 meses para ver se eu tenho mais alunos recomprando? Para ver se eu tenho mais alunos fazendo indicações? Você consegue ver e falar, cara, grupo de controle, grupo normal, vimos aqui a diferença. Então, desde que você tenha essa clareza do objetivo final a ser atingido e seja um fluxo razoavelmente regular, dá para fazer. Agora, existem processos que, assim, ou atividades, né, que é muito, mas muito difícil mesmo você montar um playbook. Você vai, no máximo, ter um guia de sugestões. Uhum. E outros são, assim, estritamente, por exemplo, o processo de solicitação de compra. Cara, ele é estritamente engessado, travado, esse campo, esse campo, esse campo, esse anexo, é aqui que você faz, é isso aí. Nunca muda, não tem variação nenhuma. O comercial tem um grau de variação. O de CS tem uma variação possível maior. Mas eu tô ao máximo possível, o que dá pra tirar a variação, o que dá pra eu ter mais consistência, deixando consistente. Perfeito. Faz sentido. Mais alguma dica que tu daria aí pra essa visão? Porque eu acho que ficou bem claro, assim. Cara, pelo menos eu tenho uma bela página aqui de anotações. Eu tenho uma dica, tá? Não importa qual ferramenta você vai usar, ou qual método. Existem metodologias de mapeamento de processo. Beleza. Não importa o que você usa, não adapte a realidade pra metodologia. É a metodologia que tem que se adaptar à sua realidade. Então vamos falar que você tem ali uma metodologia que fala que o processo só vai pra frente, ele nunca volta, né? O processo não pode ter recurring ali. E o seu processo na vida real tem recurring. Cara, vai ter que ter. A metodologia que se exploda. Porque se você não respeitar a realidade, você corre o risco de mapear o processo da forma errada, não mapeando o as is, ou seja, como ele realmente acontece. E quando você faz isso, você cai naquele erro de fazer um trabalho que é meio inútil, porque ele não tá retratando a realidade. Logo, as pessoas vão olhar para aquilo, vão olhar para a realidade, vão falar, esse negócio não me ajuda em nada, porque eu executo de uma forma diferente da que tá aqui. Logo, foda-se, vida que segue, e você teve trabalho à toa. Perdeu tempo pra caralho. Exatamente. Muito bom. Mais um episódio de mentoria ao Guilherme Lippert. Muito bom. Pra galera que tá aqui nos assistindo aí, nos vendo no YouTube, muito obrigado pela sua presença, por mais um Roy Hunters. Cara, por favor, a gente tá aqui, a gente faz. Isso aqui não é o nosso principal trabalho, certo? Então a gente faz isso aqui porque, no fim das contas, porque é bom, porque a gente gosta também. Mas é muito importante que você nos dê os feedbacks. A gente sabe que, por exemplo, o Denner não gosta muito desses episódios aqui. Ele tem a opinião dele sobre esses episódios, mas a gente também ouviu alguns bons feedbacks desse tipo de episódio, por isso a gente segue fazendo. Então mantenham os seus feedbacks para que a gente consiga saber se a gente tá fazendo um negócio legal para você ou se a gente deveria mudar o formato eventualmente.
curte, deixa seu comentário, like, segue lá no Instagram também, tem o Roy Hunters, tem o João Vitor, tem o Guilherme Lippert, e eu acredito que é isso. E é isso. Não esqueça também de participar do nosso concurso, né? O concurso cultural da V4 Company, que a gente sempre tem. Cara, tem o link tanto na descrição do YouTube aqui, se você tá vendo, e pra você que tá ouvindo no Spotify também tem. Você pode ter a chance de vir aqui no principal prêmio e ter uma mentoria também. Exatamente, não só eu tenho mentorias aqui, os nossos ouvintes também podem ter. Basta ganhar ali a competição compartilhando. Teve gente até que fez campanha, né? O último cara que ganhou, ele fez campanha pra conseguir ganhar e vale de tudo. Fiquem à vontade, o importante é participar. E aqui um convite especial para todos vocês que gostam desse tipo de episódio para fazer o Denner calar a boca. Se curtiu, quer colocar em prática tudo isso que a gente falou, vai lá no Instagram do Roy Hunters ou no meu e manda a palavra processos e que nós vamos te enviar um template de como documentar processos da forma como nós fazemos lá no G4 dentro do time de operações. Eu Beleza? vou mandar.